Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita na TV Diário, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na parceria do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, da sua parceria aí pela TV Diário, também pelo YouTube e pelas plataformas sociais. O tema que nos propomos a partilhar hoje começa com mais uma das importantes parábolas de Jesus, que era uma das formas de comunicação de Jesus dentro dos seus ensinamentos e da sua linguagem, da sua proposta de evolução, né, que ele trouxe para cada um e para todos, de uma forma coletiva. E as parábolas eram muito usadas por Jesus para que a sua mensagem pudesse ser, enfim, melhor assimilada. E aí eu estava me dando conta, quando estava vindo hoje para cá, irmãos e irmã, e telespectadores e seguidores, né, de que Jesus proferiu estas mensagens, trouxe estas lições há 2000 e poucos anos atrás. Mas a impressão é que ele está escrevendo hoje. Está escrevendo hoje e para nós que estamos aqui hoje, nesse momento e nesse contexto. A parábola é a casa edificada sobre a rocha. Está em Mateus capítulo 7. E diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Esta é a parábola de Jesus. Quais são as lições, Jorge Brandão, que se pode tirar desses ensinamentos do Mestre? Agradecendo a todos, né, que estão conosco, né, juntos para refletirmos mais um importante tema à luz do Espiritismo. Nós trazemos hoje essa parábola, né, que são duas situações, né, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, né. Importante, tu estava lembrando, falando sobre as parábolas, né, sobre a importância das parábolas que Jesus falou há mais de 2000 anos, e elas são atualíssimas, porque nós podemos dizer que Jesus falou sobre as parábolas, contou as parábolas também baseadas como se elas todas estivessem sobre a rocha, né? Porque nós estamos aqui trocando ideias sobre as parábolas e tenho certeza que vão se passar séculos e séculos e elas vão continuar atuais, vão continuar sempre sendo um motivo de grande reflexão. Então a parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia é uma ótima reflexão para nós, né, para o nosso entendimento, porque nós precisamos ver, será que nós estamos também praticando? Jesus fala muito na questão de quem ouve, né, fala da importância de escutar. O que nós estamos ouvindo? Será que nós escutamos e não ouvimos, né? Será que nós compreendemos realmente o que ele está falando? Ele se preocupava com isso. E esta parábola, ela foi dita logo após o Sermão do Monte. Né? Foi um encerramento, né? Porque ele diz: quem ouve as minhas palavras, né, e não as escuta, que não as pratica. Então ele já fez um fecho de ouro o Sermão do Monte para ressaltar a importância da prática. Eu acho que é isso que nós precisamos refletir, né? Será que nós falamos muito sobre amor e até que ponto nós estamos praticando? A gente sabe, né, que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, que estamos muito longe da plenitude, né? Mas é importante, já que nós temos Jesus, né, como nosso modelo e guia, é importante que nós possamos nos esforçar para seguir os seus passos.
Márcia, o que esta parábola assim mais te toca hoje? Ela é um convite à viagem interior, né? Individualmente, penso eu que, como toda a mensagem do Cristo, ele usava elementos muito familiares para nós, para que pudesse ter a sua mensagem atingida, né? O objetivo não era complicar, ele queria com clareza deixar posto para nós ali qual é a mensagem, qual é a lição, né? Para que não houvesse dúvidas. Então, simbolicamente, esses elementos todos que são trazidos, e não apenas nessa parábola, em diversas parábolas do Cristo, eram elementos que toda a população em torno conseguiria entender, e a prosperidade, porque para nós não fica difícil compreender a simbologia dessa parábola dele de maneira inicial. Mas quando a gente se debruça realmente numa percepção, na busca de perceber mais aprofundadamente o que ele quis dizer também, dentro daquilo que eu já consigo compreender, porque haverão novos estudos, nova base, novo preparo, e vai me possibilitar compreender coisas que hoje eu não identifico, né? Mas nesse momento se percebe que é bastante profunda a chamada de atenção, né? Inicialmente é essa questão de aquele que não pratica, né? Mas ele está falando de base, ele está falando de estrutura. E aí a gente já começa a pensar que muitas vezes, aparentemente, a gente imagina ter uma base, ter uma estrutura muito conectado com o cérebro insuflado de conhecimento, conhecimento eu diria informação, né? E que isso de fato não significa base e estrutura se eu não coloco em prática. Eu posso ter muita informação sobre muitas coisas, né? Ter anos de estudos bíblicos aprofundados, um conhecimento das escrituras de maneira inigualável. Tenho muita base em termos de informação, né? Porém, não atendo ao convite do Cristo quando ele diz: aquele que não as pratica. Então, aparentemente, aos olhos do mundo, eu tenho base, muita informação. Tenho de fato? Se a gente interpretar como Cristo definiu a base, eu não tenho essa base, ainda que a informação esteja posta ali. Porque se é um conteúdo que ainda não me possibilitou acessar uma mudança comportamental capaz de fazer com que eu produza obras, como é o convite do Cristo, significa que eu ainda estou sobre a areia, independente da informação e conteúdo que eu tenha já insuflado no campo do conhecimento cerebral. Em Diógenes, a Márcia trouxe muito esse componente informação. E hoje talvez uma das grandes tentações seja exatamente a informação. Nós temos informações de toda forma, de todos os lados, de toda origem, de todo tamanho, de toda dimensão. Né? Muitas vezes a gente tem a sensação, eu pelo menos tenho a sensação de estar sendo quase que sufocado. Uma avalanche de informações. Tsunami. E aí, onde é que está a rocha? Onde é que eu vou achar a rocha para construir a minha casa sólida? Eu acredito que na prudência. Tem que ter prudência nesse momento, né? A gente entende que, entendo que a mensagem qual foi? A cada um segundo as suas obras. E não os seus conhecimentos. Como a Márcia falou, a gente se inunda de conhecimento, mas o que a gente faz com isso, né? A gente se inunda de informações, mas o que a gente faz com isso? Por isso que o olhar que a gente precisa ter, por exemplo, sobre o Evangelho, que é a nossa grande referência, porque ele referencia também Jesus, né? O Evangelho, ele não é um livro teórico que tu fica ali lendo e tendo que decorar aquele livro, né? E ler 1, 2, 3 vezes. O Evangelho, na verdade, é a prática. Tu executa o Evangelho. Assim como Jesus executou, né? Jesus nunca escreveu nada, ele não fez Evangelho nenhum, ele foi o Evangelho. Então, não tem sentido a gente estudar Jesus, estudar suas mensagens, né? E as parábolas de Jesus, elas são atemporais. Em qualquer momento da humanidade, elas vão cair feito luva. E cai como uma luva agora.
Exatamente nesse momento que a gente está passando de transição na nossa sociedade, em especial aqui no Brasil, a gente vê o quanto essa parábola ela é profunda. Então, é bem nesse sentido. Nós estudamos Cristo, nos aprofundamos, compreendemos a sua mensagem, mas somos aquele lá que deixa que os espinheiros abafam, né? As sementes sufocam, né? E aí não consegue produzi-los. Então, é nesse sentido, é muita informação, mas diante de tanta informação, a gente tem que ter prudência. E como que eu vou dizer assim, cuidar com as nossas referências. Porque a depender das referências que tu busca, tu acaba interpretando de forma completamente distorcida a realidade que acaba nos fazendo mal, né? Sim, é tão importante essa palavra que tu falou, Jorge, de prudência. E eu aqui gostaria, aproveitando o gancho, de acrescentar uma outra palavra que também é tão importante: perseverança. Né? Porque todos nós, né, estamos sujeitos às tentações do mundo material, e até dá para nós compararmos quando Jesus fala dos ventos, das tempestades, né, porque nós estamos sempre sendo assoprados nos nossos ouvidos informações falsas, como se diz hoje, fakes, né? E tantas informações que nos estimulam o sensualismo, o materialismo, né? Então isso é muito importante, né? De nós termos essa perseverança, porque tropeçar, todos nós tropeçamos, né? Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E aí tem a mensagem direta, né? Desses fenômenos climáticos que nós estamos assistindo e que são presentes, mas que são também da nossa contemporaneidade, portanto, do nosso momento, mas que são também dos registros do passado. Há muito tempo os fenômenos climáticos eles acabam acontecendo. Então, para mim, a mensagem de Jesus incluía, sim, os fenômenos climáticos, as tempestades, os temporais, os vendavais, né? Mas os temporais internos, os temporais interiores, quanto nós somos açoitados pelo vento, né, que entra, como disse o Jorge, pelos nossos ouvidos, mas que atinge o nosso coração, atinge a nossa alma, atinge o nosso interior e tantas vezes nos fragilizam. E aí esta rocha que Jesus fala também está dentro de nós. Também está dentro de nós. E aí que eu acho que nós temos que fazer essa reflexão e ver onde é que nós vamos construir a nossa casa interior, para que ela possa resistir também a esses temporais aos quais nós estamos sujeitos. E essa rocha que Jesus fala, eu interpreto como uma espécie de imunidade, sabe? Uma imunidade psicológica, espiritual, diante dessas tempestades, diante dessas tormentas, que são os desafios da vida, que a gente encara todos os dias. E não que elas não nos afetem, é claro que elas nos afetam, é natural afetar, mas não nos derrubam. E aí, Jorge, tu tá falando de resiliência. Exato. Essa casa em cima da rocha, ela vai para um lado, vai para o outro, se balança e vai, mas passou a tormenta, ela tá ali. Agora, aquela casa que tá frágil, que foi erguida sobre a areia, logo ela desbarranca. Por quê? E daí não consegue se reerguer sozinha, e muitas vezes vai precisar de ajuda, e ainda bem que temos ajuda para isso. Sim. Né? Ela não tem consistência, porque não tem essência. Claro, por isso o desespero. É o Victor Frankl falava, né, que sofrimento sem sentido é igual a desespero. É desespero. Eu gostaria de contar um que aconteceu comigo, que eu acho que as histórias às vezes sempre auxiliam a nossa compreensão. Uma vez uma senhora veio falar comigo e me disse assim: olha, eu agora, sabe que eu gostei da doutrina espírita, estou gostando muito, estou começando a assistir palestra, estou lendo alguns livros, estou tomando meus passes lá na casa espírita, e agora já estou num ritmo assim, praticamente, ela disse assim, eu acho que eu já sou espírita, ela disse. Aí ela disse assim, eu só queria lhe perguntar uma coisa, agora que eu estou sendo espírita, não vai acontecer mais nada de ruim comigo, né? Aí eu lembrei agora dessa questão da parábola, porque tanto a casa sobre a areia
que o vento derruba, as tempestades desmancham, como a casa sobre a rocha sofre os mesmos ventos. Então, todos nós vamos estar sujeitos sempre, né, às tempestades, por mais que nós tenhamos esse conhecimento, né, que a Márcia falou, por mais que nós estivermos praticando o amor, nós vamos passar por isso. Vamos passar por isso. A diferença é a nossa forma de interpretar. A nossa reação diante da dor, diante da dificuldade, diante das tempestades internas, como falou o Vicente, né? Diante de todos os nossos desafios. Então, as tempestades virão. Nós estando aqui num mundo de provas e expiações, eu digo assim, quando chegamos aqui na Terra, nós não recebemos um passaporte para passear. Nós recebemos uma carteira de trabalho. E é isso que a espiritualidade espera de nós, muito trabalho, né? Muito bem. Márcia, de novo, voltando às palavras do mestre, quem ouve esses meus ensinamentos? Quais são os ensinamentos de Jesus? O que a gente consegue traduzir, né? Desses ensinamentos. Sim, claro. O que a gente consegue captar hoje. Essa fala é bastante interessante. Uma coisa importante que penso eu, às vezes a gente pensa que, eu não vou ter acesso a uma rocha nesse momento para mim iniciar meu alicerce. Né? E não parte da rocha, o alicerce parte da areia, né? Tem um trecho da parábola em Mateus Lucas, né, que trabalha lá essa questão mais na linguagem bíblica mesmo, que fala sobre o cavar fundo para fixar as bases. O alicerce. E esse cavar fundo não está posto lá exatamente se ele inicia o processo sobre uma rocha ou é na areia mesmo, que se eu cavar leve, eu vou manter o meu alicerce sobre a areia. Se eu seguir cavando mais fundo, eu encontro a rocha. E eu vou ter ainda a resiliência do movimento da areia no vendaval. E eu vou conseguir trabalhar com mais dinamismo, porque eu passei por todos os processos ali, tenho vivência, experiência, né? E essa questão do cavar fundo foi o que mais me marcou na parábola. Até que ponto eu cavo fundo? Até que ponto há uma dedicação para que realmente as adversidades da vida me possibilitem acessar, porque são elas que vão fazer com que as bases se solidifiquem e se tornem rochas, aquele processo de alicerce. Eu não consigo partir de lá já dessa base, porque eu sou simples ignorante espírito criado no mundo. Preciso das experiências e das vivências para que essa base se transforme. E essa noção é importante a gente ter, porque senão a gente fica num processo de comparação com o outro, que já tem uma experiência maior, já tem um embasamento maior, e às vezes na nossa fragilidade, não sabendo lidar com isso, o mundo corrompe, engole, ou rapidamente nos passa uma rasteira, porque a gente ainda acha, poxa, eu estou longe de ser espírita, estou longe de ter... De ser cristão, né? Eu não sirvo para isso, né? Não consigo ter isso, é para os fortes, e aí vou me permitindo, às vezes, muitos equívocos maiores por conta desse desculpismo ou a inabilidade de lidar com essa questão de maneira mais madura. Então, essa percepção clara do autoconhecimento, quem sou eu nesse processo? Né? Sou um espírito, sim, fragilizado, com minhas dificuldades, com minhas carências, construindo essa base a partir da areia. Né? Eu não sou a rocha ainda, não estou sobre ela ainda, mas é nesse meu momento de pisar na areia, e Jesus trouxe muitas vezes a fala desse caminhar sobre a areia, né? E aí depois ele vem na sequência em algumas outras colocações falando dessa base, da estrutura a partir disso, né? Então, nós somos ímpares. Cada um é um do seu jeitinho, criado por Deus e amado por Ele, independente do que qualquer filosofia do mundo diga a respeito disso. Olha, a Márcia trouxe um elemento aí que eu cheguei a me arrepiar quando ela pela primeira vez falou e que me tocou, que é exatamente a areia. Porque aqui, se a gente pega essa parábola e vai examinar na sua superficialidade, bom, a rocha é boa, a areia é coisa ruim. Não! A areia é um elemento de construção, tu não pode construir sobre a areia. Agora tu precisa dela para construir. Eu teria que levar para a rocha, às vezes. Exatamente. É isso. Então, muitas vezes, o que parece ser ruim é um elemento de construção de algo muito bom, de algo grandioso, de aprendizado, de positivo, de concreto.
O concreto se forma, se fabrica, se produz a partir da areia. Então, olha só a extensão. Eu não tinha me dado conta ainda desse aspecto, desta visão da parábola. Não, a areia não é ruim, não se pode construir sobre a areia, mas se constrói com areia. Ou seja, nós construímos a nossa evolução em cima do dia a dia. Dos ensinamentos. Dos desafios. Dos desafios, dos nossos erros. E outra coisa que nós estamos encerrando esse bloco, né? Pois é. A Márcia falou que agora me chamou a atenção, essa coisa da nossa base, a nossa estaca ir fundo. Nós precisamos mergulhar fundo dentro de nós mesmos, né? Para nos encontrarmos com a nossa consciência, para nós atingirmos esse objetivo. Não é superficial, é um processo único, como disse a Márcia, que cada um precisa fazer de autoconhecimento, de autoencontro, mergulhando até a rocha, fundo dentro de nós mesmos, né? Quando Jesus, eu quero voltar à questão dos ensinamentos, né? Não para esse bloco, para o próximo bloco. Quando ele falou em meus ensinamentos, eu também fiquei fazendo uma verificação, uma busca, né? Para tentar, e vocês com certeza têm muitos exemplos de momentos em que Jesus explicitou caminhos para que a gente possa seguir. Não apenas quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de que forma, né? Vou encontrar os caminhos de Jesus? Que sinais Jesus deixou para quem quiser seguir os seus caminhos? Vamos fazer um intervalo, né? Porque o nosso tempo chegou no seu limite no primeiro bloco, mas vamos voltar em seguida falando um pouco sobre mais esta grandiosa lição de Jesus. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A cada dia, temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025, e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Há 30 anos, a De La Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. De La Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Você
Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, que você pode também acompanhar pelo YouTube, pelas plataformas sociais, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. E o nosso assunto hoje é a casa edificada sobre a rocha. Que lições que Jesus nos deixou que podem servir como sinais para que encontremos o seu caminho? Jorge Brandão. Olha, são muitas lições e elas podem ser aplicadas, né, em cada situação. Eu acho que nós estamos aqui ainda iniciando, né, uma reflexão, mas que a gente precisa e conta com todos aqueles que estão conosco, né, de lerem as parábolas e se aprofundarem mais, porque o nosso objetivo é esse, né, o nosso objetivo é que a gente consiga juntos, nós estamos aqui também para aprender, né, e essa parábola, me chama a atenção que após o término dessa parábola, que foi após o Sermão do Monte, né, houve um comentário de Lucas que disse assim, as pessoas estão falando que Jesus fala com autoridade e com amor, né? Porque isso, e comentou ainda, diferente dos fariseus, né? E Emmanuel nos coloca, né, que Jesus é a exemplificação do amor, né? A prática, ele fez tudo que ele falou, ele praticou, né? Então esse é o grande convite, né? O grande convite desse nosso modelo e guia, né? Para que a gente consiga também, né, dentro da nossa capacidade, como disse a Márcia, nós estamos longe da perfeição, mas nós temos que ter uma referência, e essa referência é Jesus. E eu queria só salientar também a importância muitas vezes as pessoas pensam assim, mas por que vocês espíritas têm o Evangelho segundo o Espiritismo? Não é o mesmo? Nós estamos aqui falando das parábolas, só que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia no ensinamento moral do Cristo, ou seja, no ensinamento prático de coisas que ele não está comentado sobre os milagres, as predições, mas sim sobre o ensinamento moral, e é sobre isso que nós nos debruçamos, né, e nós tentamos aprender. Até porque quando ali na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec ele justifica de onde vem, digamos, este poder, entre aspas, da doutrina espírita. Vem da universalização da recepção dos conhecimentos. Eles vêm de Jesus. Kardec fez um resumo de algumas das muitas parábolas de Jesus e ouviu muitas lições que vieram diretamente do mundo espiritual de diferentes regiões do mundo. Então, ele diz, o próprio Kardec, que a autoridade da doutrina espírita está na universalização dos ensinamentos recolhidos das mensagens que vieram também da contribuição do mundo espiritual. Então, acho que, de certa forma, traz informações complementares, todas seguindo a mensagem de Jesus. Porque essa questão moral, ela não conflita com nenhuma religião, com nenhuma crença. Não, nenhuma. Né? Claro. Inclusive, me chama a atenção, eu já falei aqui uma vez e gostaria de repetir, a frase de Mahatma Gandhi, que era hinduísta, quando ele disse que se perdessem todos os livros escritos na humanidade, se não se perdesse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. É verdade, é verdade. Então, realmente, assim, nós temos aí ferramentas, né, muito importantes e muito objetivas para nós trabalharmos o nosso crescimento, né? E essa universalização das informações, o mais interessante é que não se contradiz em nenhum momento. Ela é sempre firme, ela tem uma sustentação muito forte, porque a verdade é uma só, ela vem de uma fonte só,
Então não tem como se contradizer. Então isso é uma das provas que os ensinamentos que o Evangelho traz ali, né, e à luz da doutrina espírita, ela vem de uma referência única, como sempre foi única. Então as mensagens do Cristo para nós, ela nos traz esse nível de segurança muito grande. E é o que está faltando para muitas pessoas hoje, para nós em alguns momentos também, né? Aquela referência segura que nos dá aquele acalanto, aquela serenidade, e aí a gente fala de fé, né? De confiar, né? Que em muitos momentos nós não estamos sozinhos. Então, entender que existe uma referência muito segura. E as referências, infelizmente, estão se perdendo. As pessoas estão perdendo as suas referências. Toda criança precisa da referência dos pais. E quanto mais objetiva, quanto mais, por exemplo, pai, mãe, ou enfim, os adultos que estão ali como referência, tem que ser uma referência sólida. Imagina 5 mães, 5 pais, cada um dando uma educação diferente. Para que lado vai essa criança? Né? Então, quanto mais se converge a referência, melhor. Né? O aluno na escola, ele precisa da referência do professor. Senão ele não consegue ter noção do que ele está aprendendo e como que ele vai absorver essas informações. E o mesmo vale para o colaborador lá da empresa, senão ele se sente um inútil. Porque ele não conhece a política da empresa, ele não sabe exatamente como a empresa funciona, ele precisa de um gerente, de um diretor, de alguém que referencie para ele, né, o que ele precisa fazer e qual vai ser o nível de utilidade dele dentro daquele espaço. Então, quando a gente perde a referência, a gente fica jogando para tudo que é lado. E daí a gente começa a buscar a referência no cantor, que na letra fala exatamente o que eu quero ouvir. Né? Ele busca referência lá num artista, ele busca referência num ator de cinema. Então ele começa a jogar para tudo que é lado. E isso vai gerando uma angústia muito grande. Né? E aquilo que nós conversamos antes, né? O efeito manada, né? Ele começa a se unir à grande manada que também está perdida e começa praticamente a andar em círculos. Agora, é importante lembrar também, Diógenes, que está bem dentro da tua área, né? A nossa casa mental. A nossa casa mental, como ela está solidificada, como ela está construída, porque nós estamos observando, né, e não é aqui fazer exagero, mas um dos maiores índices de todos os tempos de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio, né? Então, como está a nossa casa mental, né, assim como a espiritualidade pode nos ajudar, né? Será que nós temos realmente um norte, né? Será que nós temos um propósito maior? Será que nós compreendemos o significado dos desafios? Né? Isso é importante. Qual é o significado do desafio? Porque as pessoas, nós muitas vezes confundimos desafio com problema, né? E, na verdade, os desafios eles acontecem sempre, mas nós podemos transformar em um baita problema. É só não aceitar o desafio, se revoltar com ele, pronto. Né? Mas exatamente isso, dar um significado justo, né, para o desafio. O Vicente perguntou sobre os caminhos, né? Foi a pergunta inicial para o Jorge. E no início da fala do Jorge, como resposta, ele trouxe essa questão. São muitos os caminhos, realmente, né, para se atingir, e a mensagem do Cristo ela é muito ampla, mas ele trouxe uma fala bastante interessante, que eu penso ser a chave disso, que a identificação desses caminhos está na experiência, na vivência, está nos desafios. Então, cada situação que individualmente cada alma no mundo passará, vai possibilitar para que ela acesse, e de forma diversa, a lição daquele instante, a lição daquele momento, a lição que eu preciso para a vida, para a etapa que eu estou vivendo nesse instante, que vai ser diferente da do Jorge, da do Diógenes, da do Vicente, e cada um com as suas demandas, suas encrencas, seu histórico passado ali contribuindo com tudo isso, vai ter ali como necessidade também de elaboração. Para que nessas experiências eu consiga extrair o conteúdo adequado para forjar essa base que é a que eu preciso para sobreviver inicialmente nesse mundo que tem todos os seus atrativos, tem todas essas demandas, esses convites, esse assédio que vai fazer parte. Essas distrações. É impossível se isentar disso. E o caminho não é isolar, não é prender, não é bloquear do mundo, tira o celular, vou criar de forma diferente. E aí tem uma série de contextos que a gente pode trazer como reflexão nesse sentido. E que vamos precisar acessar. E que o desafio maior é justamente preparar. E que foi a visão do Cristo.
com relação ao que a humanidade precisaria quando ele veio trazer todos os ensinamentos possíveis, para que nós pudéssemos realmente nos forjar, cavar fundo, né? Deus vê o que se passa em secreto e vos atenderá. É necessário se retirar num ambiente íntimo, cavar fundo nos processos da oração, do trabalho, usando essa carteira de trabalho aí, que também dá acesso a grandes viagens. Eu posso, com a minha carteira de trabalho, ir para muitos lugares diferentes, ela me possibilita isso também. O processo de trabalhar abre portas e eu viajo muito mais longe do que se tivesse simplesmente um passaporte, né? Então, é uma percepção diferente, a gente percebe o quanto o Cristo quis falar e quanto nos convida a identificar de forma diferente. É na experiência, é fazendo o meu feijão com arroz, é voltando agora para casa, organizando o almoço para as crianças, é fazendo aquela tarefa, cumprindo a função que eu tenho que fazer de tarde, retornando ao reduto do lar, abraçando os filhos, vivendo cada instante peculiar da vida de cada um com mais profundidade, é cavar fundo em cada atitude pequena do dia a dia, é naquele feijão com arroz, é naquele cai-cai balão, como na mensagem que conta a história do menininho, né, que sim, tá tocando chegou piano, no piano lá, isso, um grande maestro, né, Paderovski, participaria de um grande concerto, ele sobe no palco, foge da mãe, e tá lá naquele concerto, e o maestro chega, entra no palco e percebe que aquela criança tá tocando cai-cai balão. Ele, o grande maestro, tem a postura de um grande líder, de um grande tarefeiro, de realmente um artista. Pede ao público que faça silêncio, se aproxima do menino por trás, diz no ouvido dele, não pare, continua tocando. E aí com a mão direita ele faz o baixo, com a mão esquerda ele dá a melodia, e ele constrói toda a abertura do concerto em cima das notinhas daquele cai-cai balão, dando o colorido e o potencial necessário para aquela coisinha tão simples que estava posta ali, né? E a gente esquece às vezes que tem um grande maestro, que é o Cristo, hoje mais diretamente conectados conosco, colocando as mãos por trás do nosso cai-cai balão, né? Daquilo que a gente já consegue fazer, que é um cai-cai balão, mas que tem um grande significado quando eu conecto realmente com esse maestro maior e possibilito que a minha produção acesse corações, acesse almas de maneira simples, humilde, tranquila, como as notinhas de um cai-cai balão, né? Então o convite é justamente para reflexão nesse sentido, assim, o quanto nós temos almas de escola conectadas conosco e a gente precisa perceber as possibilidades íntimas de conectar com elas, de fato, porque elas não vão deixar a gente à mercê da sorte, estarão ali. A gente aqui, às vezes, se perde um pouquinho nas nossas encrencas e acaba se afastando desse conteúdo lindo que a espiritualidade nos beneficia, nos propicia. Momentos. A Márcia falou bastante em momentos e eu penso que é exatamente isso. Nós somos a soma dos nossos momentos. As nossas oportunidades estão nos momentos que se apresentam de forma muito diversa. Forma muito diferente. Inesperadamente. Agora, muitas vezes inesperadamente. O momento de agora é diferente do momento de ontem. E o de agora vai ser diferente do momento de amanhã. Tá? Então, quando o maestro diz não pare, está em sintonia também com os ensinamentos de Jesus. Continua. Quando curava e dizia, vai, pega a tua cama e anda pro paralítico, né, que buscou a cura. Vai, não para. A vida é isso. É sequência de momentos. E aí as lições nós vamos buscar aonde? Nas frases, nos ensinamentos de Jesus de 2000 anos atrás e um pouco mais, mas que são adequados aos vários momentos que nós vivemos. Quando Cristo diz para Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele está estabelecendo uma diferença fundamental entre o material e o espiritual, entre o passageiro e o imortal e o eterno. Não importa, vais me condenar, ok, mas a vida vai continuar, o meu reino não é desse mundo. É claro que ele estava se submetendo a passar todos os sacrifícios e humilhações que passou, para que tudo fosse cumprido como havia sido programado e planejado e profetizado. Mas o que ele diz para Pilatos? No alto da sua serenidade, da sua convicção, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas agentes teriam vindo para evitar que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. Ou quando ele diz para o senador,
Públio. Não. O senador que foi ter junto a Jesus, queria saber de Jesus, fugiu agora aqui, mas vai voltar. Como é que se fazia para conhecer o reino de Deus? E o que é que Jesus diz? Para conhecer o reino de Deus é preciso nascer de novo. É preciso se renovar a todo instante. É preciso vencer cada momento, cada etapa, cada desafio. Ou quando ele diz para a mulher samaritana, a quem foi pedir a água no poço lá de Jacó, e a mulher lhe deu de beber, e ele diz, esta água mata a sede, mas não termina com a sede. Ela sacia a sede momentaneamente, mas a água que eu te der é a água da vida, é a água da vida eterna. Então, acho que são alguns dos muitos momentos em que Jesus nos mostra, nos dá sinais de quais as diferenças, do que nós precisamos levar em conta para tomar as nossas decisões. E é importante a gente lembrar aqui também que nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes, tanto nós como todos aqueles que estão conosco aqui nos assistindo, a gente fica pensando assim, poxa vida, mas como disse a Márcia, Jesus está tão distante de mim, eu erro tantas vezes, será que a dúvida já é um grande começo. Né? A dúvida de refletir sobre a situação que eu estou e aonde eu poderei chegar já é um grande passo, né? Porque o primeiro maior passo é o arrependimento sem culpa, né? Aquele diz, poxa vida, eu andei por caminhos que não me fizeram bem, porque Jesus mesmo disse que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que realmente precisam, né? E somos nós. Então, após essa dúvida que nós estamos aqui semeando com muito amor, né, para que todos reflitam, né, porque perfeição não existe, e até mesmo quando os espíritos dizem a Kardec que você conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, não é pela perfeição, mas pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, né? E essa é a nossa grande lição, né, dessa casa, né, dessa casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Uma outra fala do Jorge foi com relação à autoridade de Jesus, né? Autoridade e amor. E eu fico pensando, para mim era difícil entender a autoridade, né? Como é que eu posso me comportar com a autoridade do Cristo? Como é que eu vou por esse caminho, né? Quais são os elementos que me possibilitam acessar isso? E amor é algo tão ainda intraduzido para nós. A gente tem alguns ensaios desse movimento interno de amor, né? E as duas palavras que eu consegui fazer a tradução, né, para mim a melhor interpretação foi justamente com relação à autoridade, a convicção. Me basear naquilo que eu já compreendo, me possibilita isso uma convicção daquilo que eu estou dizendo. Eu falo com autoridade quando realmente eu estou envolvida com aquele processo e me traz uma compreensão adequada que vai além da crença. É uma convicção e tu pauta a tua vida, busca pelo menos isso, mais direcionada com aquela proposta, porque sabe que é assim. Ninguém me disse, não tem como ser diferente. A gente já sabe que é assim. A gente percebe que já começa a se tornar base. E na questão do amor, poxa, será que eu estou agindo com amor nessa postura, nessa situação, nessa decisão, nesse momento que eu tenho que participar desse processo e dar minha opinião? Eu consigo traduzir para melhor das intenções. A boa intenção. A minha intenção é nobre, eu quero auxiliar de fato. Não está se sobrepondo ali meu ego, meu interesse pessoal, não tenho interesses escusos, não quero tirar algum proveito da situação. O que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, para avaliar qual é de fato a minha intenção. E nesse momento eu vou acertar mais no momento de decidir. Eu estou convicta de que isso é o melhor. A minha intenção é boa, não tem tanto interesse meu nesse processo, a decisão é coletiva, é para todos. Então eu vou agir com amor. Vou ter a autoridade que precisa, de acordo com aquilo que eu já acredito que seja o melhor, que eu tenho convicção que seja o melhor, e vou conseguir direcionar essa fala, essa autoridade com
na proposta adequada, no movimento adequado, por conta da boa intenção. Isso facilita um pouco para mim, porque quando se pensa em autoridade e amor, poxa, parece um pouco mais distante. Mas se eu consigo fazer uma tradução, como eu consigo me encaixar nisso já na minha tarefa diária, no meu envolvimento diário, nas pequenas e grandes decisões, eu já consigo agir um pouquinho melhor no processo. Não sei se vocês dois serviram um quartel, mas tinha os planos de defesa, tocava do nada e não importa onde a gente estivesse. Tinha que sair correr. Exatamente. E daí tem as trincheiras, né? Daí eu me joguei numa trincheira, peguei o capacete, lá, o fuzil e tal. Daí vem depois o sargento na frente, né? Porque o general ia passar perguntando por um, né? Qual é a sua linha de tiro? E o sargento assim, tchê, por mais que tu não saiba, tu não diz acho. Não existe acho, tá? Tu tem que ter convicção do que tu tá dizendo. Se tá errado, mas pelo menos tenha convicção. Porque o que acontece? E aí vem a questão da boa intenção, que a Márcia falou, né? Ainda que as minhas convicções ali estejam um pouco distorcidas pela falta de compreensão, mas eu estou bem intencionado. Eu não estou querendo prejudicar ninguém, eu não estou querendo atrasar nada, né? Então, se o general chegava e perguntava, qual é a tua linha de tiro? 45 graus, né? Tendo certeza ou não, mas o exército na guerra trabalha muito com isso, né? Porque a dúvida, a incerteza, a insegurança, ela é muito perigosa. Ela traz um nível de medo muito grande, e isso pode atrapalhar tudo. Então, assim, as convicções nos sustentam muito, mas a boa intenção, eu ainda vejo ela como mais profunda, né? Eu ainda vejo ela como mais profunda, porque dependendo das nossas convicções, pode estar um tanto equivocado, mas a boa intenção não, é aqui. A consciência vai acusar, não adianta. Emmanuel faz um comentário sobre essa questão da rocha também, que eu acho muito importante, que ele diz que estar com a casa sobre a rocha é estar em comunhão com Deus, buscando seguir os passos de Jesus. Então, quanto mais tempo nós estivermos em comunhão com Deus, seja aqui no programa, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, isso é fundamental. Isso é praticar o amor. Né? É verdade. Praticar o amor. E aí uma questão também que me parece importante é estabelecer, né, com clareza a diferença, a distância entre a palavra e a ação. Tá? Porque Jesus ensinou pela palavra, mas ensinou muito mais pela ação. Ensinou muito mais pelo exemplo. E tem uma história que eu estava revendo algumas mensagens, algumas palestras, algumas exposições. Tem um expositor que traz uma passagem que está no capítulo 9 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Uma palestra transmitida pelos canais digitais da Associação Espírita Fé e Caridade, filiada à Federação Espírita Catarinense. O palestrante, o expositor, ele conta o seguinte, Gilvan Cordeiro de Araújo. Tá? Ele conta o seguinte: Gandhi, certa vez, foi procurado por uma senhora com um filho que tinha o hábito de comer muito açúcar. Isso estava lhe fazendo muito mal. Gandhi ouviu com paciência a história, a preocupação da mãe, e pediu que ela voltasse dali a 15 dias. Ela preocupada com o problema de saúde do seu filho. Dali a 15 dias ela voltou. E aí Gandhi lhe deu a recomendação do que deveria fazer para que seu filho conseguisse vencer aquela dificuldade e começasse a comer menos açúcar e até evitar o consumo de açúcar pelo mal que ele fazia. Aí a mulher perguntou para ele, mas por que você esperou 15 dias? Não falou logo? Não falou logo, esperou 15 dias para me dar essa resposta. E ele disse o seguinte: é que eu tinha profunda dificuldade em lidar com açúcar. Então eu quis primeiro fazer a minha experiência para depois transmitir a orientação. Há 15 dias atrás eu comia muito açúcar. Há 15 dias atrás eu consumia muito açúcar e não achava uma forma de combater.
E aí ele passou primeiro pela experiência e depois transmitiu a experiência. Quer dizer, a diferença entre a palavra e o exemplo, né? Porque as palavras comovem, os exemplos arrastam. É importante lembrar, né, que Jesus, ele não nasceu pronto, né? Jesus passou por todas as experiências, né? Ele passou por todas as situações. Ele foi criado simples e ignorante, né? Não foi um abençoado, um premiado, né? Jesus passou por tudo isso e por isso ele pode ser o nosso modelo e guia, porque ele tem essa experiência para nos passar, né? Amorosamente, mas alguém, como tu disse, que vivenciou todos os passos, né? E é por isso que ele nos disse, né, sedes perfeitos, abrindo a oportunidade, tá? Abrindo as portas pela sua experiência, pela sua vivência, do nosso processo evolutivo, nos despertando para a nossa capacidade de evoluirmos. E podereis fazer muito mais do que eu faço. Dentro da nossa dimensão, da nossa pequenez, é difícil às vezes imaginar. Mas como é que eu estou aqui cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de contradições, cheio de dificuldades? Né? Me imaginar um dia fazendo o que Jesus foi capaz de fazer. Isso faz parte das nossas possibilidades. Ele estava vendo o nosso potencial latente, né? Sim, exatamente. A nossa essência ali. E quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando em personalismo de Jesus, ele está falando como um espírito puro, que nós todos temos condições e um dia vamos chegar. Porque esse é o nosso destino. Ele nunca pediu para ser adorado, né? Ele pediu para ser seguido. E é esse o grande objetivo, né? De nós buscar seguir os seus passos. Muito bem. Nosso tempo está chegando no seu limite. Né? A casa edificada sobre a rocha, uma mensagem de Jesus, que está no Sermão da Montanha, e que, segundo também a informação desse mesmo expositor, foi preparada depois de muita meditação e silêncio, 40 dias e 40 noites no deserto, que Jesus se recolheu para preparar a sua caminhada e resumir a sua, talvez, principal mensagem, se a gente pode qualificar alguma de principal entre tantas mensagens de Jesus, que ele chama de a plataforma do reino de Deus. O Sermão da Montanha é a plataforma do reino de Deus. Nesses 40 dias, sobre a areia, ele encontrou a rocha. Sobre a areia encontrou a rocha, Márcia. Pronto, nada mais a acrescentar. É isso? Verdade. Sobre a areia, no deserto, sobre a areia encontrou a rocha. Viu só? Quantas lições, quantas possibilidades de aprendizagem a vida nos oferece. Isso é atual. Isso é para agora. Isso é para a nossa caminhada futura. Isso é para o nosso despertar. Que hoje fica por aqui. Despertar Espírita, uma visão sobre uma reflexão, que não deixa de ser uma visão, né? Uma reflexão sobre o sentido da vida, com a companhia sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e com a sua companhia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, fica hoje por aqui. Mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.